Nos perguntaram, pediram para falar sobre o Ayahuasca. O que o Guruji, nosso mestre, e nós pensamos do Ayahuasca como forma de meditação e o que o Ayahuasca faz para você. Então, eu já bebi Ayahuasca algumas vezes na União Vegetal, talvez mais de 10 vezes. Já levei minha mãe para beber Ayahuasca, tenho o maior respeito por essa planta. O Ayahuasca é a mistura de duas plantas, né? De um cipó, né? O mariri, com a folha da chacrona. Então, chacrona, energia feminina, o mariri, energia masculina. E a mistura dessas duas ervas, ela fica bem poderosa, é um alucinógeno para uma expansão de consciência. Os xamãs descobriram essa erva e ela é muito eficaz. Mas qual é o problema disso? Qual é o problema de você fazer o uso da Ayahuasca a médio e longo prazo? A curto prazo, você beber o Ayahuasca para experienciar uma expansão de consciência é muito legal. Eu bebi o Ayahuasca antes de ir para a Índia, há 20 anos atrás, e foi uma explosão. Mas mesmo antes de beber o Ayahuasca, eu falei para o meu amigo que me convidou, eu falei, olha, você está me convidando, eu vou lá beber esse chá, mas eu acredito que esse resultado que você falou, a gente consegue só com a meditação. E claro que eu era muito iniciante há 20 anos atrás, não sabia muito o que estava falando, era por intuição, e o Ayahuasca me ajudou a experienciar muita coisa, muita coisa. Mas depois na Índia, eu comecei a buscar esse resultado na meditação, e funcionou. E quando eu conheci o nosso mestre, 12 anos depois, a gente levou ele para o Brasil e ele teve em contato no Mato Grosso com muita gente que bebe Ayahuasca, muitas tribos de várias linhas que bebem Ayahuasca, tribos que eu falo que o Ayahuasca é usado por vários grupos de meditação e rodas, e muitos viraram adeptos do Guruji, discípulos, seguidores. Ele falou, para de tomar isso, porque tanto o Ayahuasca como qualquer planta de poder, seja a marihuana, a cannabis ou o cogumelo, qualquer planta de poder, ao mesmo tempo que ele te dá uma expansão de consciência, ele afeta o seu neurosistema. Aqui na coluna vertebral passa a Kundalini, a nossa energia vital, que é a nossa vitalidade, a nossa vida. E essa energia ela precisa correr pelos chakras, através do canal central. A gente tem 3 canais, de acordo com os yogis, Idala, Pingala e Sushumna, ou Surumuna. E esse Surumuna, né, os neurocientistas vão chamar de canal neurocentral, canal da coluna vertebral, certo? Então, esse canal tem que estar saudável, principalmente aqui atrás da nuca. Então, o Guruji fala que o uso dessas medicinas da floresta, ela afina o canal neurocerebral, por onde a Kundalini passa. Então a pessoa, com o tempo, vai depender de organismo para organismo. Tem organismo que é mais forte, certo? E tem organismo que é mais fraco, para entorpecentes, drogas, álcool, e assim também para as plantas de poder. Mas com o tempo, esse canal vai afinando. Então essa Kundalini ela não vai conseguir subir mais com a força, não vai conseguir passar para ir promovendo uma iluminação, um samadhi verdadeiro. Então a pessoa vai perder a oportunidade da iluminação nessa vida. Isso é certo, certo? E o outro risco é a pessoa ficar um pouco fora da casinha, né? Isso com o tempo a pessoa já não fala mais cré com lé. Claro que eu estou falando um nível já muito avançado, a pessoa que fez muito uso de cannabis, muito uso de ayahuasca por longo tempo. Eu não sei se é verdade, mas eu ouvi falar que o grande percussor, né, da União do Vegetal, que originou o Santo Daime também, esqueci o nome dele agora, eu vou colocar aqui para vocês, falou que a gente deveria fazer o uso do ayahuasca por um tempo e depois deixar ele, depois estivesse bem avançado. E é a mesma coisa que o Guruji fala, diferente, não precisa usar muito tempo. Tem gente usando ayahuasca por 10 anos, 20 anos. O Guruji jamais aconselha isso. Eu estou falando de você usar 1, 2 ou 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes no máximo, em 4 sessões, e depois já migrar para meditação. Como a gente vai repor esse resultado? Você deve estar me perguntando, você que bebe ayahuasca. Com a meditação ativa, não com a meditação passiva. A meditação passiva vai demorar muito tempo, mas a meditação ativa, os pranayamas, os pranakriyas que a gente ensina, que o Guruji ensina, Bhairava, Bhairovi, Trivini, vai oxigenar muito o seu sistema límbico, promovendo aí um acesso nos traumas e nas memórias do Chitta, as memórias de vidas passadas e as memórias que a gente tem de todo o sistema límbico, certo? Limpando o que é trauma e acessando a sua paz interior.
Então, os pranayamas, os pranakriyas, mas eu estou falando intensos, as meditações ativas de verdade, vai promover um estado de graça, porque quando limpa esse sistema, sobe a Kundalini, você acessa um estado de graça e bem-aventurança, um estado de unidade, de amor incondicional, sem as plantas de poderes. E isso daí não vai causar nenhum dano colateral para você. Você só vai aumentando o seu estado de graça, até que chega um momento que esse estado de graça fica permanente, que a gente chama de samadhi sem semente. Então você vai trocar o ayahuasca, a cannabis, qualquer planta de poder, pela respiração e meditação. E depois, nem precisa mais meditar. Esse vai ser seu estado normal, o estado de graça, de bem-aventurança, que é o estado de samadhi sem semente. Namastê.